Quando nós permitimos que a palavra do Senhor encha o nosso coração, a alegria do Senhor enche a nossa alma. Por quê? Porque a palavra de Deus revela quem é o Senhor para nós. Quando você está estudando a palavra de Deus, o Senhor se revela quem Ele é, como Ele pensa, o que Ele faz. É interessante que a Bíblia vai dizer que os céus revelam a glória de Deus, que há alguma coisa que eu posso conhecer sobre Deus olhando para a natureza, que há alguma coisa que eu posso conhecer sobre Deus olhando para a vida. Eu me lembro do testemunho de um médico que se converteu, e aí então, na sua profissão de fé, ele falou, não é, que como médico, ao olhar para o corpo humano, olhar para aquilo tudo que existe, os sincronismos, os sistemas, era impossível não crer na existência de um Criador, que ele não conseguia ver a natureza humana, tudo que existe, todas as coisas que estão ali interligadas, sem perceber que haja uma inteligência suprema, e que esse temor sempre esteve no seu coração, mas houve um dia em que esse temor se transformou numa experiência com Deus. É interessante porque há coisas que a gente pode perceber de Deus, até na natureza, mas há coisas que Deus revela para nós, que nós nunca poderíamos entender se Ele não falasse quem Ele é, do jeito que Ele faz, do jeito que Ele pensa. E quando a gente começa a descobrir quem é o Senhor, a alegria de Deus vem no nosso coração, por saber que esse que é o Todo-Poderoso, como diz o salmista, se inclina para nós, e Ele tem um coração amoroso para conosco. Mas não é apenas essa revelação de Deus que a palavra traz, que nos dá alegria, mas é que a palavra de Deus é fonte de sabedoria. É interessante porque quando eu tive a minha experiência com Jesus, eu entendi realmente, não é, a grandeza de Deus, a salvação. E isso aconteceu através de uma descoberta que Deus podia falar com a gente, e que Ele usava a Bíblia para falar com a gente. Eu tinha 12 anos, eu fiz um acordo com Deus. Todo dia, Deus, eu tenho um encontro marcado contigo. E eu marquei 5 horas da tarde o meu encontro com Deus, que era a hora que a mamãe estava fazendo a comida, os meus irmãos estavam naquele tempo, 5 horas da tarde tinha desenho na televisão, eles estavam assistindo televisão, e eu podia subir no meu quarto para falar com Deus. E o grande objetivo era ouvir o que Deus tinha para falar. E eu descobri coisas tremendas. Eu tinha lá o meu encontro com Deus, com a palavra de Deus, e às vezes tinha coisas que eu lia na palavra que eu não entendia muito bem, e que estava lá aquele texto ficando na minha mente, mas no dia seguinte, aquilo que eu tinha aprendido no dia anterior, se tornava sabedoria para tomar decisões, para resolver questões, e aí vinha uma grande alegria na minha alma, porque antecipadamente a palavra tinha me guiado. Bom, você já viu que eu fiquei dependente nesse negócio, né? Tolo seria eu. Se Deus sabe tudo e Ele pode nos ensinar com antecedência, eu vou bater na porta do Senhor, vou falar com Ele e vou deixar a palavra de Deus falar comigo. E é tão tremendo, porque quando a gente começa a entender que a palavra de Deus é revelação de Deus, mas é sabedoria de Deus, é orientação para a nossa vida, a gente vai construindo a nossa vida ao redor da palavra de Deus, dos valores, dos ensinos e das orientações. Eu gosto de vez em quando de pegar o meu caderninho de oração. Eu não sei se você tem essa prática de ter um caderninho de oração. E nesse caderninho de oração, eu coloco os meus pedidos, eu coloco meus motivos de gratidão, mas eu coloco as respostas. Respostas de Deus para mim que ainda não aconteceram. O que Deus falou comigo sobre isso que eu estou orando?
e respostas que são gratidão porque Ele já fez. Então normalmente eu estou orando, e é interessante que Deus usa a palavra para me dar respostas. Quando eu estou lá com as minhas situações da alma, Deus fala, e é tão interessante que Ele fala abençoando, Ele fala repreendendo. É interessante porque às vezes a gente está lá, né, naquela nossa posição, e lembra que italiano é chato, italiano é teimoso, né? E aí o Espírito Santo vai falar para a gente assim: olha, não ponha vinho novo em odres velhos, né? Porque vai se perder o vinho e o odre. E eu estou lendo a palavra e Deus diz assim: está vendo? Você é o odre velho, não tem flexibilidade, está muito duro, não é? E eu digo: oh, Senhor, tenha misericórdia. O Senhor podia falar outra coisa, né? Mas dizer que eu sou o odre velho já está ruim, né? E tal. E é tão gostoso, porque naquela hora vem iluminação de Deus. Tem momentos que a gente está orando e a palavra de Deus fala conosco, toca o nosso coração, dá discernimento, faz promessas. A gente diz assim: Senhor, eu me lembro de uma vez que eu tinha anotado várias promessas de Deus e as coisas não estavam acontecendo, e eu disse assim: Deus, será que eu entendi errado? Não sei se já aconteceu isso com você, né? Será que eu entendi errado? Será que eu estou ficando maluco aqui? Mas eu creio que o Senhor falou isso. Será que eu entendi errado? E aí quando eu estou lendo a palavra de Deus, sabe o que está escrito? O que prometi, farei. E eu falei: ô Senhor, porque Ele não é Deus para mentir. E de repente você lê isso na palavra, e o Espírito Santo diz: está vendo? Está entendendo? E aí vem uma grande alegria no nosso coração. Por isso Jesus está dizendo para a gente: eu estou falando essas coisas que são palavra de Deus para você, para que vocês tenham alegria, e a alegria de vocês seja completa. Então eu queria dar algumas dicas para você. A primeira: encha o seu coração com a palavra de Deus. Começa a ler a palavra de Deus. Leia sequencialmente a palavra de Deus. Leia de vez em quando aleatoriamente, mas não só aleatoriamente a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus fazer parte do seu coração e da sua alma. Quando você estiver orando, pede para Deus falar com você através da palavra. E sabe, você vai ficar tremendamente enriquecido com a palavra do Senhor na sua alma. Se tiver oportunidade, anota as promessas de Deus, anote as orientações do Senhor. Sabe por quê? Porque a gente esquece. E às vezes Deus me faz olhar lá aquele caderninho lá do passado, para dizer: você lembra que eu falei isso para você? Nossa, tanto tempo atrás eu já tinha dito essas coisas. E aí vem uma alegria no coração, de saber que a palavra de Deus dá alegria completa à nossa alma.